edição do Amazônia TV, onde você vai acompanhar as principais notícias da capital e do interior. Tempo parcialmente nublado aqui em Manaus e mesmo assim a sexta-feira será quente e abafada. Mínima prevista para hoje, 24 graus. Veja alguns destaques. Essa é a situação do terminal de ônibus na Cidade Nova. Para piorar, falta segurança. Vem aquela multidão entrando e o pessoal, os bandidos aqui aproveitam para furtar, né, meter a mão no bolso das pessoas. Insegurança também dentro dos coletivos é que bandidos voltam a agir em micro-ônibus na Zona Leste e preocupam passageiros. Vai acompanhar também a apreensão que a polícia fez de cocaína líquida no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste. Tem ainda as informações sobre o trânsito nas principais vias de Manaus. Fique atento às novas intervenções nas proximidades da Arena da Amazônia. Você sabe agir em situações de emergência? Ao vivo, nossos repórteres vão conversar com um especialista sobre primeiros socorros. E a farinha está custando mais caro nas feiras e hoje você vai saber o porquê do reajuste. A partir de hoje também a Receita Federal começa a receber as declarações do imposto de renda. E nossos correspondentes em Parintins mostram os bastidores do Bumbá Caprichoso para o Festival 2013. Tudo isso e muito mais agora no Amazônia TV. Nós começamos esta edição falando da falta de segurança dentro dos micro-ônibus. É que os bandidos voltaram a agir e preocupam os passageiros que dependem do transporte lá na Zona Leste da capital. Não é, Rubens Medeiros? Boa tarde. Boa tarde, Lili. Boa tarde a você de casa que nos honra com a sua audiência. Desta vez foi o bairro Armando Mendes, na Zona Leste, que foi o palco de mais um caso de violência dentro de micro-ônibus aqui na capital. O motorista informou à polícia, Lili, que esta foi a segunda vez em menos de 15 dias. Um rapaz de 18 e outro de 19 anos abordaram o ônibus como normalmente. Chamaram o ônibus, entraram no ônibus e então anunciaram o assalto. Eles só não contavam que um dos passageiros conseguiu avisar a polícia, pedir socorro. Houve então perseguição e eles foram presos em flagrante, se deram mal. Foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde ficam à disposição da justiça. Rubens. Mas a insegurança não é apenas nos ônibus, não. Nos terminais, o problema é o mesmo. Na semana passada, nós mostramos a reclamação dos usuários que usam os terminais de ônibus. Além das condições precárias, os passageiros reclamam da insegurança no local. A Polícia Militar afirmou que iria intensificar o policiamento lá. E ontem nós voltamos ao terminal da Cidade Nova para verificar a situação. No Terminal 3, na Cidade Nova, passam cerca de 40 mil pessoas por dia, segundo a Prefeitura de Manaus. As reclamações são muitas. Vem aquela multidão entrando e o pessoal, os bandidos aqui aproveitam para furtar, né, meter a mão no bolso das pessoas. Vai um aviso pro governador do estado, para ele botar segurança. Se ele não tá sabendo, Terminal 3 aqui é arrastão. Todo mundo fica sem celular e os pagamentos, porque roubam. Entendeu? O ladrão aqui tá demais. Enquanto a nossa equipe de reportagem esteve no local, nenhum policial foi encontrado. A segurança é feita por uma empresa terceirizada. Outra reclamação é sobre a falta de infraestrutura. No telhado, existem vários buracos e goteiras. Eu venho no merenda aqui próximo e tá insuportável o cheiro. O odor, tem dia que a pessoa pensa que urinaram ali na banca. A população reclama também da demora dos ônibus e da falta de respeito, principalmente com os idosos. Demora bastante mesmo e os ônibus é todos quebrados. Quebrado, inclusive é perigoso até de se cortar. Olha só a resposta da Polícia Militar. A PM informou que o policiamento lá no terminal vai ser reforçado com viaturas do Ronda no bairro. Quanto às condições dos terminais, a SMTU informou que um orçamento para a realização da reforma no T3, T4 e T5 já foi definido para que possam começar as obras. Sobre a demora dos ônibus, uma equipe de fiscalização deverá ser encaminhada ao terminal para verificar essa situação. E os casos de violência não param por aí. Nós vamos voltar a conversar com Rubens Medeiros sobre outras ocorrências que foram registradas nas últimas horas aqui em Manaus. Rubens.
Oi, Lili, estamos de volta. Olha, esse caso começou na última quarta-feira. Um ferreiro de 50 anos, ele é acusado de abusar sexualmente da sobrinha neta. A criança tem 4 anos. O tio da menina fez a denúncia à polícia, só que ontem essa história terminou em tragédia. Os filhos do acusado, do ferreiro de 50 anos, foram até a casa do denunciante de 32 anos, Jesus Monte, de 32 anos, e efetuaram 2 golpes de faca nas costas do tio da menina. Ele acabou morrendo, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. E não para por aí, lá no Distrito Industrial, agora de madrugada, um funcionário do distrito escorregou, caiu dentro de uma sala cheia de objetos cortantes e acabou ferindo a perna. Foi levado ao hospital 28 de agosto, passou por uma cirurgia, mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado dele é bom. Então, termina por hoje o nosso giro policial de notícias aqui, Lili. Obrigada, Rubens, pelas informações. E ontem a polícia prendeu 3 pessoas lá no Alvorada, na zona centro-oeste da capital, com cocaína na forma líquida. A droga, ela é diluída em água para facilitar o transporte e assim driblar as fiscalizações. A droga estava sendo transportada em um táxi dirigido por Azemar Costa Ribeiro. Foram presos também os colombianos José Luiz Almanza Munhoz e Wendel Abinader Barbosa. A polícia chegou aos 3 após denúncia anônima. Foram apreendidos R$ 12.960, uma pistola PT 380, 12 litros de cocaína líquida, 5 litros de pasta base e 11 quilos de cocaína pura. As investigações ainda continuam. Não perca ainda nesta edição como prestar os primeiros socorros em uma situação de emergência e já no próximo bloco o preço da farinha assusta consumidores. Você que é beneficiário do Bolsa Família, fique atento aos novos prazos de recadastramento. Agora 12:07, o intervalo é rapidinho e o Amazônia TV volta já. E a gente vai falar agora do preço da farinha, que subiu quase 140% em relação ao ano passado, segundo o Diese. O valor assusta o consumidor amazonense, que tem a farinha como um dos itens importantes da alimentação. Mas você sabe o motivo deste aumento? O repórter Luciano Abreu foi ao município de Iranduba acompanhar a produção da mandioca, matéria-prima da farinha. Os produtores de mandioca no Amazonas vivem 2 realidades bem diferentes: produzir na terra firme e produzir na várzea. Seu Alonso não esconde a preferência. A várzea é boa, ela dá muito, dá rápido, mas ela não dá a quantidade que a gente tira aqui na terra firme. Se você planta uma meia quadra de roça na várzea e você planta meia aqui na terra firme, essa daqui da terra firme ela dá mais do que na várzea. Já seu Ivan prefere seguir a tradição da família, trabalhando na várzea. Se a gente for trabalhar na terra firme, a gente vai ter muita dificuldade por conta do nosso costume. Nós nascemos e criamos aqui nessa ilha, né? A gente vem plantando as espécies que nosso pai plantava antes. Na terra firme é preciso paciência, no mínimo 8 meses de espera para a colheita. Na várzea, o ciclo de produção é mais rápido. É mais rápido, vai de 4 a 6 meses e a gente já pode começar a colheita já. Por que tem que ser mais rápido? Por causa que a área aqui alaga muito rápido, a gente procurou espécies que se adequassem à nossa realidade, né? A estratégia de quem planta mandioca em terra firme é justamente utilizar várias áreas plantadas em épocas diferentes. Assim a colheita pode ser feita durante todo o ano. Essa área aqui do seu Alonso já foi plantada há mais de um ano e agora ele está colhendo. Seu Alonso, vale a pena esperar esse tempo todinho para colher? Vale, porque a gente tem mais rendimento na mandioca, na farinha, né? Dá uma farinha de qualidade. As diferenças entre as plantas de terra firme e as de várzea são bem visíveis. A explicação está no solo. O solo de várzea é um solo riquíssimo em nutrientes, que são responsáveis pelo bom desenvolvimento da planta. Já o solo de terra firme é um solo ácido, pobre em fertilidade. Aí mostra muito bem, nitidamente, a diferença. No solo de várzea a raiz é mais robusta. Já a terra firme é uma raiz fina, como o caboclo fala. Essas são as diferenças.
No laboratório da Embrapa, um estudo do DNA da mandioca pode ajudar a identificar as espécies que mais produzem. A partir dessa seleção, o resultado desse estudo, você tem materiais que são selecionados e você pode recomendar para o produtor, para ele aumentar a sua produção, né? Porque a produção estadual tem em torno de 10 toneladas de raiz por hectare. Você pode aumentar isso para 20 toneladas. Isso gera um lucro para o produtor. Lucro que ficou comprometido com a cheia histórica do ano passado. Segundo o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas, as plantações da várzea foram destruídas. Com os terrenos alagados, os agricultores ficaram sem a maniva, usada para o novo plantio. Com pouca mandioca, a produção de farinha também ficou comprometida. O resultado foi o aumento do preço no mercado. Dados do DIEESE indicam que a farinha de mandioca teve um aumento de quase 140% no Amazonas. Alta para o bolso do consumidor, que não vê outra saída. O cara que tem um dinheiro para comprar só o peixe, ele já vai ter que comer só com arroz, se tiver o arroz, né? Já não pode mais comprar farinha, que tá caro demais. Tá até mais caro do que o peixe. O negócio é sério. E nós vamos conversar com a supervisora técnica do DIEESE, Alessandra de Moura Cadamuro, sobre o que esse aumento representa para o consumidor. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. O preço está assustando, hein? Tá mesmo. A gente pode, pelo que a gente levantou, de fato, essas questões que ele colocou são pontuais, né? São locais aqui. Mas, de fato, o preço da farinha tem sido agravado não só aqui, né, em Manaus, mas em todas as capitais onde nós fazemos o levantamento dos preços da farinha. Salvador, por exemplo, a Bahia é um grande produtor de mandioca e de farinha de mandioca, teve um aumento de 66% de um mês para o outro, né? Reajuste então, alto e que faz diferença na hora de você fazer as compras, como ele falou mesmo. Aí. A diferença é que aqui o consumo ainda é maior. O consumo de farinha de mandioca na região norte é muito grande, então acaba tendo um peso grande mesmo, mas a gente tem verificado o aumento dos preços da farinha em todas as capitais onde nós fazemos o levantamento. Ou seja, não é só a gente que está passando por essa situação, não. Não. Aqui agrava justamente em função da situação clima. De cheia que a gente já vinha, né? Porque isso influencia bastante nos preços da farinha aqui localmente. E aí, agravado com a seca fora, que compromete a produção de uma maneira geral no Brasil, né? Não só aqui. Então vamos torcer para que não tenha mais uma cheia tão grande, né? E que o preço possa cair, né? Nos próximos meses, quem sabe? Na verdade, tem um problema muito mais sério, né? Que é a questão da organização da produção mesmo, né? É claro que a gente sabe que o clima e toda produção agrícola está sujeita a esse tipo de intempérie, né? Mas quando você organiza bem a produção, você garante renda para o produtor, você garante estoques daquele produto, então você consegue garantir renda para o produtor e garantir com que o consumidor tenha um acesso razoável aos alimentos. Mas além da farinha, tem outros produtos que o preço não está nada animador, hein? É verdade, a gente tem verificado aí alta nos preços dos alimentos de uma maneira geral, né? Não é só aqui em Manaus, mas aqui é alto, o preço da cesta aqui é alto, né? Nós fazemos a pesquisa desde o final de 2008 aqui na cidade, desde outubro de 2008, nós pesquisamos são 99 estabelecimentos que nós pesquisamos, distribuídos na cidade toda, né, em todas as zonas da cidade, e fazemos mais de 900 coletas de preços, né? Então nós temos percebido isso, essa elevação consecutivas, né? No ano passado, somente 2 meses apresentaram redução no valor da cesta. Os outros 10 meses do ano só alta, né? Então isso pesa bastante. E agora, como é que faz, né? Tudo aumentando, e aí? Como é que o consumidor faz para garantir uma alimentação adequada?
Então, o trabalhador sente muito, né? Porque ele trabalha para comer. Na verdade, a ideia de se fazer essa pesquisa da cesta básica é justamente essa, a gente verificar quanto o trabalhador está gastando do que ele trabalha, né, da jornada de trabalho dele, é destinada para se alimentar, né? E o trabalhador que recebe um salário mínimo, ele trabalha para comer. Infelizmente, né? Gostaria de agradecer a sua participação. Até a próxima. Eu que agradeço. E lembra do terminal pesqueiro? Pois é. Até hoje ele ainda não funcionou. Um representante do Ministério da Pesca esteve nesta manhã lá no terminal para verificar a estrutura. E a expectativa é que ele já esteja funcionando até o final do ano. Pode ser que assim o peixe não suba tanto de preço na época da entre-safra. O secretário da Sempab e um representante do Ministério da Pesca visitaram o terminal pesqueiro na manhã desta sexta-feira. Eles andaram por toda a estrutura e ficou definido que o espaço vai ser administrado pela Prefeitura de Manaus com o apoio de outros órgãos. A administração será a responsabilidade da Prefeitura de Manaus. Agora é importante destacarmos que a gestão ela será compartilhada. Ou seja, nós teremos a responsabilidade de administrar, mas todos terão espaço para dar a sua contribuição, porque é dessa forma que iremos fazer a melhor gestão neste terminal. A intenção é que até o fim do mês de março, pelo menos a balsa que existe no local esteja funcionando para o embarque e desembarque de pescado. Um convênio entre o Ministério da Pesca e a Prefeitura deve ser assinado para que o restante da estrutura física do local seja equipada com recursos do governo federal. Mas isso pode demorar até um ano. A previsão é que ainda seja para este ano, né? Esse convênio seja assinado o mais rápido possível a partir do detalhamento do projeto. A gente precisa primeiro revisar o projeto da construção desse terminal e a partir da definição das necessidades, aí assim o convênio seria assinado. O terminal pesqueiro começou a ser construído em 2005 e ficou pronto 5 anos depois. O custo da obra foi de mais de 12 milhões de reais. Porém, a estrutura física do local nunca foi utilizada. E com a inauguração do terminal, nós esperamos não ver mais peixes sendo jogados no lixo como em anos anteriores. E por falar em lixo, todos os meses são coletadas toneladas de lixos dos igarapés aqui de Manaus. É possível encontrar até eletrodomésticos nesses lugares. Garrafa plástica, sacos e até geladeira. Tudo vai parar nos igarapés da capital. Somente no mês de janeiro, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública recolheu mais de 600 toneladas de lixo dos igarapés de Manaus. E essa quantidade deve aumentar devido ao período de chuva. A nossa limpeza está atuando em que sentido? Limpar os igarapés, leitos e desobstruir os bueiros, para quando der enchente a água conseguir a passagem dela no nível. Seu João é morador do bairro da Paz. A casa dele fica perto de um igarapé e já sentiu os prejuízos causados pela chuva. Toda vez que chove aqui tem o Luiz Carlos que alaga nossa área aqui todinha. Aí nós temos muito prejuízo. Eu pelo menos já tive prejuízo, eu perdi freezer, perdi geladeira, eu perdi um bocado de besteira, de cama. Não fui só eu não, com meus vizinhos aqui dessa área aqui todinha. Ao todo, 50 homens estão envolvidos nesta operação. Cada igarapé como esse demora em média 3 dias para ficar limpo. Os próximos a receberem o serviço são os igarapés do Bindá e da Avenida Brasil. Em março, na primeira semana, a gente vai entrar no igarapé do Bindá. É um igarapé que fica ali entre o bairro da União, tá? Nós vamos fazer a extensão toda dele. E os próximos igarapés serão também a área da Compensa, tá? Então nós estamos monitorando junto com a Defesa Civil. Os igarapés estão dando problema na cidade de Manaus, para a gente tentar suprir a necessidade da nossa população. José Renato pede que a população não jogue lixo nos igarapés, um gesto que pode evitar alagações. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em toda a região norte? Confira no mapa. De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, a região amazônica amanheceu com céu claro em toda a porção norte. Na faixa escura do mapa, o céu deve ficar nublado e podem ocorrer pancadas de chuvas em áreas isoladas. Vamos às temperaturas. As mínimas em Macapá e em Porto Velho ficam em 23 graus. Já as temperaturas máximas podem chegar à casa dos 33 graus em Boa Vista e 32 em Manaus.
Veja ainda nesta edição a preparação do Bumbá Caprichoso para o festival e já no próximo bloco as informações sobre o trânsito aqui na capital. O condutor deve ficar atento às novas intervenções por causa das obras da Arena da Amazônia. E você sabe como agir em situações de emergência? Da rua alguém passa mal, você sabe o que fazer? Tem noções de primeiros socorros? Pois não, sai daí com a Amazônia TV, volta já já, a gente te espera. Agora em Manaus são 12h e 25 minutos, não sai daí que a gente volta já já. O cinema do Shopping Milênio foi interditado hoje pela manhã após denúncia de um cliente que observou que uma parte do forro caiu, deixando a estrutura do telhado à mostra. O cliente foi ao Conselho de Defesa do Consumidor, que acionou nesta manhã o PROCON e o Corpo de Bombeiros, que estiveram lá no local fazendo uma vistoria. Após a denúncia ser constatada, o cinema do shopping acabou sendo interditado por infiltração e por esse problema do forro. A assessoria de comunicação do shopping ainda não se manifestou sobre esse assunto. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, visitou a sede da Rede Amazônica nesta quinta-feira e falou dos desafios na administração de Manaus. O trânsito e o transporte ainda são os principais gargalos. O prefeito Arthur Neto veio acompanhado dos secretários Humberto Miquiles, Lourenço Braga e do economista Rodemarque Castelo Branco. Ele aproveitou para falar sobre seu apoio à Zona Franca, que completou 46 anos ontem. No que depender do homem público que eu sou, haverá sempre uma voz alertando para os problemas, para as dificuldades. Ou seja, muda o posto, mas não muda a essência, nem muda o compromisso com a principal e, na verdade, única fonte de recurso e de sobrevivência para o Amazonas, que é a Zona Franca. Com 59 dias de gestão, o prefeito avalia quais serão os próximos desafios da prefeitura. 2 meses lutados, sofridos, muito intensamente vividos, porém vitoriosos. Nosso desafio é o trânsito, o transporte e o trânsito, eu repito, que é uma coisa muito dura, muito séria. E o prefeito Arthur Neto vai ser o nosso entrevistado amanhã aqui do estúdio. E você já passou por uma situação de emergência e não sabia o que fazer? Saiba que antes da chegada da ambulância, você pode agir e até ajudar a salvar vidas. O repórter Rubens Medeiros está ao vivo com a equipe do SAMU e vai mostrar pra gente quais são os primeiros socorros que nós podemos fazer em casos de acidentes. Exatamente, Lili. Boa tarde para você que ligou a TV agora. Muito obrigado pela sua honrosa audiência. Todo mundo está sujeito a se deparar com uma situação como essa. Alguém passa mal no meio da rua e você tem que, de alguma forma, dar um suporte à pessoa antes, obviamente, de chamar o SAMU, antes da chegada do SAMU. A gente conversa agora com a médica socorrista Alessandra Said. Alessandra, muito boa tarde. Obrigado pela presença. A população tem papel fundamental para ajudar a salvar vidas também. Com certeza. Até a chegada do SAMU é primordial que sigamos alguns passos para que a gente possa deixar esse paciente preparado e com mais chances de sobreviver. Então vamos mostrar que passos são esses? Com certeza. O paciente se encontra caído no chão, você vai fazer o que primeiro? Você vai testar a responsabilidade, vamos ver se ele está acordado. Testou a responsabilidade, a paciente não responde, você vai abrir o tórax, expor o tórax e ver se tem algum tipo de ventilação. Se o tórax dele baixa ou levanta, não respira, então vamos checar o pulso do paciente aqui no pescoço, do lado da nossa traqueia. A gente checando o pulso aqui rapidinho, 10 segundos, não sentiu nada, vamos começar as compressões cardíacas. Qual é a posição correta para fazer a compressão? Não, a compressão não é uma massagem, gente. A gente tem que saber que compressão é uma coisa com mais firmeza. Vamos apoiar as mãos aqui entre o tórax, os 2 mamilos, uma mão na outra. Vamos manter o nosso cotovelo bem reto e vamos pressionar. Que consigamos uma profundidade de mais ou menos 5 centímetros nessa compressão. Vamos comprimir mais rápido, seriam mais ou menos 100 vezes por minuto. A gente chama alguém do lado, ei, colega, me ajuda aqui, por favor, conta aqui o tempo para mim. Você, por favor, ligue para 192, vamos ver a situação, passar essa situação o mais rápido possível, entendeu? E, por favor, lembrando que a pessoa que vai fazer essa ligação para 192, ela tem que ser uma pessoa que esteja mais calma, se não for
parente da pessoa, melhor ainda, que a pessoa fica lá envolvida com a situação, ligar com o endereço correto, minha gente. Precisamos do endereço correto para chegarmos o mais rápido possível e tentarmos ajudar e dar o melhor suporte para essa pessoa. Doutora, e a respiração boca a boca é lenda? A respiração por boca a boca já existiu, mas agora ela já caiu por terra, já foi feito novos estudos, vai existir a ventilação, mas nesse primeiro momento em que você se encontra sozinho ou dentro de casa, seu pai, aconteceu alguma coisa, ou seu próprio vizinho, você pode ajudar. Você não vai se preocupar nesse primeiro momento logo com a respiração. Você vai fazer o sangue circular para chegar nos principais órgãos, principalmente o cérebro, e dar uma possibilidade de sobrevida maior para esse paciente. Fazendo um apelo também até para a criançada, gente, por favor, não vamos passar trotes para o SAMU. O SAMU enfrenta muita dificuldade por causa de trotes? Com certeza. Nós tivemos nesses últimos anos 610 mil trotes. 610 mil trotes, e o que empaca o nosso sistema, porque enquanto nós estamos seguindo por um trote de uma criança ou adolescente que ligou por qualquer bobagem, a gente manda uma ambulância para investigar. O seu vizinho, o seu parente, o seu pai, o seu irmão, o seu filho pode estar passando mal e necessitando dessa mesma ambulância, que vai demorar muito mais tempo para chegar. E vale lembrar que é crime, dá punição. Doutora, muito obrigado a toda a equipe do SAMU que deslocou-se até aqui para fazer essa entrevista com a gente. Com certeza a gente vai ajudar a salvar vidas, instruindo as pessoas de casa a agirem dessa forma. Obrigado mais uma vez e uma boa tarde a todos. Obrigada pelo espaço. Lili, gostou da dica? Aprendi um pouquinho. E você aprendeu aí como é que tem que fazer? Aprendi um bocado, já saí daqui expert. Tá certo, então. Uma caravana de combate às drogas. O governo começou hoje um trabalho na Zona Leste de atendimento ambulatorial às famílias com dependentes químicos. O repórter Tiago Herculano tem as informações. A Secretaria Estadual de Assistência Social, por meio do projeto Ame a Vida, está promovendo a caravana de prevenção contra as drogas nas escolas estaduais que funcionam na cidade de Manaus. E a primeira escola estadual a receber a ação é a Gilberto Mestrinho, que fica aqui na colônia Antônio Aleixo. E para falar um pouco sobre essa ação, eu vou conversar com a Maricília Costa, ela que é coordenadora do projeto Ame a Vida. Como é que ocorre esse programa, essa ação nas escolas? Esse programa nós estamos oferecendo aqui na colônia Antônio Aleixo, oferecendo os nossos serviços do Estado, né? Como o Mundo Novo, Fazendo Esperança, nós estamos precavendo a prevenção sobre a droga, né? Então isso aí nos preocupa muito ultimamente, que os adolescentes hoje, eles estão influenciados pelos adultos para usar essas drogas. Então aqui nós estamos trazendo os nossos serviços, como você fazer o tratamento contra a droga. Qual a importância da participação dos pais, da família nesse processo? Porque a família, ela é a raiz de todo ser humano, né? Então os pais têm que estar conosco, porque eles têm que também saber receber orientação, como observar o que seu filho está usando droga, como não abandonar seu filho, porque às vezes a doença, muitas vezes a droga adoece a família. Então nós faremos oferecer todo o serviço aqui hoje, fazendo o tratamento da família e do adolescente. Obrigado, boa sorte na caravana. Tiago Herculano para o Amazônia TV. Agora as informações do trânsito. Atenção, condutores que trafegam próximo à Arena da Amazônia. Devido às obras lá no local, o trânsito vai sofrer mais uma alteração a partir de amanhã, lá na Avenida Constantino Neri. A repórter Rutiene Bindá explica essas mudanças. A Avenida Constantino Neri vai sofrer um estreitamento de pista logo após estes semáforos até a Avenida Pedro Teixeira. Sobre este assunto, eu converso com o chefe de divisão do Manaus Trans, o Haroldo Guedes. Está sendo movimentada uma adutora nesse trecho para a continuação das obras da Arena da Amazônia. E para isso nós vamos sofrer esse estreitamento a partir de amanhã. Lembrando que os agentes estarão monitorando e agilizando o trânsito nesse local. Terá sinalização de obra que está sendo providenciado pela própria construtora que está realizando o serviço, e o Manaus Trans deve dar todas as condições para os usuários dessa via sofrer o menos possível. Qual a previsão da obra? A obra tem previsão de 30 dias e outras intervenções deverão ser feitas aqui no entorno da Arena da Amazônia, que a gente deve comunicar com antecedência quando tiver o projeto já aprovado. Muito obrigada pelas suas informações. Esta interdição começa a valer amanhã a partir das 8 horas. Rutiene Bindá para o Amazônia TV.
Veja agora os destaques do G1 Amazonas neste momento. Família denuncia suspeito de estuprar as próprias filhas em Manaus. O homem tem 55 anos e foi indiciado pela polícia. De acordo com a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, o caso ocorreu no quilômetro 67 da rodovia BR-174. Outro destaque do G1 é sobre a atualização do cadastro do programa Leite do Meu Filho. Os beneficiados pelo programa devem fazer a atualização a partir desta sexta-feira. A ação é necessária para ajustes como a integração do programa com o Bolsa Família, já que os critérios de inclusão são semelhantes. A atualização está sendo realizada nos Centros de Referência de Assistência Social, mais conhecidos como CRAS. Veja os detalhes dessas e outras notícias lá na nossa página no G1 Amazonas. Daqui a pouco começou hoje a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Saiba também quais são as atrações culturais para o fim de semana. E ainda você vai conhecer um pouco mais sobre Davi Assayag, o levantador da toada Nação Azul e Branca. Sigo a leveza da luz que a alma da vida ilumina. Aguarde só um pouquinho, que o intervalo é rapidinho e nós voltamos em instantes. A Receita Federal começa a receber as declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física correspondente ao ano de 2012. Se você tem dúvidas sobre como fazer a sua declaração, fique atento à reportagem de Rubens Medeiros e Natanael Lima. O analista de comunicação estava cheio de dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Quanto que eu tenho que declarar de acordo com o meu cartão de crédito? E como eles, são muitos contribuintes que não sabem os detalhes sobre a declaração. O primeiro deles é: quem é obrigado a declarar? As pessoas que tiveram rendimentos no ano de 2012 acima de R$ 24.556,65. Também pessoas que tiveram rendimentos isentos e não tributáveis a partir de R$ 40 mil no ano, também de 2012. Precisam também aquelas pessoas que tiveram ganho na alienação de capital na venda de imóveis, bens imóveis, e também os estrangeiros que estão no Brasil, acima de 184 dias no ano. O programa é disponível para download no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br, veio com recursos para ajudar quem está perdido. As dúvidas podem ser esclarecidas no próprio programa. Ele tem uma ferramenta muito boa que também ele vai te indicando qual é a melhor forma de você declarar, se é simplificada, se é completa. Ele já vai te dando automaticamente o valor que você tem a pagar ou a restituir. Agora ficou mais fácil. A gente tendo o apoio e a assessoria de um contador também facilita bastante. A nova ferramenta da Receita é autoexplicativa, ou seja, você mesmo aí no conforto do seu lar pode fazer a declaração do imposto de renda sem precisar nem de contador. Mas de uma coisa você vai precisar: reunir a documentação direitinho e passar todas as informações verdadeiras para a Receita, para não ter perigo de cair nas garras do leão. Toda pessoa que vai fazer sua declaração, ela tem que guardar os documentos por 5 anos, aquilo que ela declara, os comprovantes de despesas, de rendimentos, porque ela pode ser chamada para comprovar na Receita Federal. É muito ruim cair na malha, é melhor você fazer tudo certinho e guardar os documentos. Outras dúvidas sobre a declaração do imposto de renda é só acessar a nossa página lá no G1 Amazonas. O recadastramento do Bolsa Família, que estava marcado para hoje, foi adiado para segunda-feira, 4 de março. E essa atualização de dados obedece a um calendário. Então, a partir de segunda-feira, só podem fazer o recadastramento os usuários com o final 1 e 2. Fim de semana chegando e várias atrações culturais. Mas quem pode dar mais uma dica do que fazer neste fim de semana é Rubens Medeiros. Então, Rubens, qual é a atração que você traz pra gente agora? Oi, Lili, estamos de volta. Olha, aqui no Centro de Convivência da Família Madalena Cidal, programação completa para a sua sexta-feira. Começa a partir das 14 horas. Quem vai dar os detalhes para a gente é a Arilane Batista, que é a representante da Secretaria de Cultura. Arilane, boa tarde, obrigado pela presença. O que vai ter aqui hoje? Olha, hoje a partir das 14 horas a gente vai ter o filme de comédia romântica aqui no nosso Cine Teatro Demar Bonates. E mais tarde, às 20 horas, nós vamos ter o grupo musical, tributo à música. E no sábado a gente vai ter uma peça de teatro infantil IAE, o Pequeno Peixe Boi. Toda a comunidade está convidada no sábado às 17 horas. Lembrando que é tudo de graça. Tudo de graça. Nós temos para criança e hoje à noite às 20 horas para o pai, para a mãe, quem quiser vir.
Ok, obrigado pelas informações. Já que ela falou no grupo Tributo à Música, a gente conversa agora com o Ivo Bento, que é vocalista, e o Eliomar, que é violonista. Muito empolgados para hoje à noite? Sim, a nossa proposta é resgatar a música popular brasileira, também a música regional. E nós vamos aqui convidar também a comunidade, as pessoas que venham até aqui para participar desse evento, né? Eu vou pedir uma palhinha para vocês, pode ser? Vamos lá. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com a cara sardenta e olhos azuis. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com a cara sardenta e olhos azuis. Ok, obrigado pela participação aqui na Amazônia TV. Lili, recado tá dado. Hoje, a partir das 8 horas da noite, eles vão se apresentar aqui no Centro de Convivência da Família. Você também é nossa convidada. Obrigada, Rubens. E ainda sobre diversão, é lógico, você não pode perder neste sábado a primeira Estúdio Disco do ano. E para abrir a temporada de embalos, a Estúdio Disco traz como temas os signos, vários clipes das décadas de 60, 70, 80 e 90, que vão relembrar os hits dessas épocas. Fica a dica então, é sábado no pavilhão de exposições do Estúdio 5, a partir das 10 horas da noite. Agora vamos falar do Festival Folclórico de Parintins. Ontem você acompanhou aqui os bastidores para a gravação do CD e do DVD do Bumbá Caprichoso. Hoje vamos conhecer mais sobre o levantador oficial do Bumbá, Davi Assayag. Vou emocionar o mundo! Indiscutivelmente, o dom de cantar nasceu com ele. E essa emoção vai me guiar. Davi Assayag Neto, 44 anos. Aos 14, já se apresentava profissionalmente em bailes e casas noturnas da ilha. Em 1988, estreou no então Curral de Terra Batida do Boi Caprichoso. Versátil cantador de música popular brasileira, fez da toada o cartão de visita, o que lhe rendeu um codinome carinhoso pelo torcedor do Bumbá, o Imperador. Eu tenho certeza absoluta ainda que a toada não vai alcançar grandes horizontes ainda. Eu acho que tem potencial para isso, as nossas letras têm conteúdo, a nossa festa é bonita. Então, o sonho maior realmente é um dia ver essa toada a nível nacional acontecer. A história de Davi é igual a de muitos cantores amazonenses que despontaram para o cenário musical regional. Porém, o timbre e a potência vocal do cantor influenciam os contos e magias de um dos maiores festivais folclóricos do mundo. Hoje, a voz do Imperador, além de conduzir os ensaios no Curral Zeca Chibelão, também foi responsável pela gravação de 100 toadas antológicas, que foram parte dos produtos do Caprichoso para o ano do centenário, gravadas em estúdios de Parintins e arte finalizados em Manaus e no Rio de Janeiro. É um ano que realmente vamos fazer, não vai ter um CD de estúdio, vai ter um DVD, né? E vamos aproveitar o áudio para fazer o CD. Nós estamos no estúdio aqui realmente que já dá condições para isso. O produtor musical Rairson Nascimento fala sobre o que a galera pode esperar do trabalho musical para as toadas antológicas. A gente fez com muito carinho, aí se empenhou, cada um deu um pouco de si mesmo. E eu acho que vai ser um trabalho que vai marcar a história. Davi Assayag ainda revelou a toada que mais o emociona. Traz consigo a leveza da luz que a alma da vida alumia, pra falar do amor de tudo. Chega no teu coração realmente e diz porque o sentimento de gostar dessa festa, desse boi maravilhoso. Agora é aguardar para assistir o Imperador reger as maravilhas musicais que dão vida ao espetáculo folclórico de Parintins. Ele quem faz meu povo balancear.
E nós ficamos por aqui, mas na nossa página você pode acompanhar essas e outras notícias. Participe do Amazônia TV, mande vídeos, fotos e sugestões de reportagens. E para enviar, é só acessar as nossas mídias sociais. Quero agradecer a sua audiência e contar com a sua companhia amanhã ao meio-dia. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, vai estar aqui conosco no estúdio. Fique agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde para você. Até amanhã.